Antes a gente falar, hoje tem Libertadores América, a gente sabe da importância disso e, né, você vai ver aqui nos canais Fox Sports a melhor transmissão, mais entrevistas, mais gols, mais tudo que você pode ver na Libertadores aqui nos canais Fox Sports. E o Tite falou que depois do jogo vai conversar, tem eleição no sábado, vai conversar com o futuro presidente do Corinthians para saber o que o futuro presidente do Corinthians pensa a respeito do jogo de domingo, que é o clássico contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Dependendo do resultado, ele quer fazer uma consulta. Se vai botar o time, a Vera, ou se vai botar um time que não seja titular. Mas acha que depende do presidente ou depende do resultado de hoje? Eu acho que isso depende do treinador, não é do presidente. Mas a gente que vai fazer uma consulta ao presidente. O presidente acredita que o treinador é capacitado para dirigir o time e ponto final. Vamos com ele daqui até o fim. Mas você não acha que depende do resultado de hoje? Claro. O time que vai jogar domingo contra o Palmeiras. Você acha que, por exemplo, um empate, 1-0 ganhando 4-0, como disse o Sormani? Aí outra história. Aí vai eu, se fosse o Tite, eu colocaria um time mesclado. Eu, se fosse o Tite, já teria passado o Ralf para zagueiro há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? E ainda mais um jogo como hoje, você vai pegar um adversário que a tendência é que jogue todinho atrás, se defendendo, se garantindo. O Ralf vai ficar absolutamente sem função ali. Punha o Ralf de zagueiro pelo lado direito, o Gil jogando do lado esquerdo. Ah, mas o Felipe é zagueiro. Pô, na seleção brasileira de 1970 tinha o Fontana e o Joel Camargo ganhando quarto zagueiros. E o Joel era bom. O Joel era muito melhor. Essa seria uma boa opção também. Eu tenho medo do Felipe, numa partida como essa, que é decisiva para o Corinthians, eu não sei não. Então, em 70 o Zagallo improvisou o Piazza, que era volante e jogou de quarto zagueiro. Já que vocês estão falando de zagueiro... Mas eu não acho que tem que poupar o time para domingo não, Benji. Eu acho que tem que jogar com os titulares hoje, independente do placar, coloca os titulares no domingo também, e na quarta-feira coloca novamente os titulares. Eu acho um absurdo no começo de temporada falar, mas vamos poupar o time. Acabaram de voltar, gente. No final do ano, não, porque o cara tá cansado, não pode desgastar, tem que poupar. Começo de temporada vai poupar o quê? Tem que jogar com os titulares hoje, repete a escalação no domingo, precisa ganhar ritmo de jogo, precisa ganhar entrosamento, e quarta-feira que vem aí, quando pegar o time lá na Colômbia, novamente os titulares. Tem que parar com essa frescura no futebol brasileiro. Então, vamos ouvir o que o Tite disse aí sobre o zagueiro Felipe. Fala aí, Tite. O Felipe joga, o Edu tem condições no máximo para 45 minutos. Vou ainda ver a reação aos trabalhos de hoje, para conversar com o departamento médico, físico e ele. Tem 20 concentrados. Normalmente não o faço, porque concentro 18, mas a necessidade, a grandeza do jogo também exige que seja assim. Então vou definir essa situação amanhã, até pela resposta dele no treino. Mas ele tem no máximo condições para 45 minutos físicas. Mano, o Tite tá dando moral pro Felipe, né? Tá certo o Tite. Volto a falar aqui, o Felipe, tecnicamente ele é inferior ao Edu Dracena, todo mundo sabe disso. Não dá nem pra questionar. Mas fisicamente, hoje o Felipe tá mais inteiro, gente. O Edu Dracena, por mais que ele estivesse ali se condicionando no Santos também, eu acho que ele tava com a cabeça longe, porque ele não sabia se ia permanecer na equipe, ele tava pensando em entrar na justiça contra o Santos, ele já devia estar correndo só ao redor do gramado, Pascoal. Essa foi uma situação que até os preparadores físicos do Corinthians pontuaram para o Dracena, que ele ainda não estava no mesmo nível dos outros para estava defasado. Chegou no Corinthians, ele machucou o tornozelo, ele torceu o pé. Tá certo? Ficou uma semana parado. Não adianta chegar a falar hoje, vai colocar o cara e vai jogar. Não tem como. Numa dessa você pega um atacante rápido, no mano a mano com ele do Dracena, vai ficar para trás. Isso que eu pensei também, porque a tendência é o Once Caldas jogar contra-ataque. Claro. E a gente sabe que o Edu Dracena não é rápido, né? Ele é lento. E ainda fisicamente não estando no melhor das condições dele, a tendência dele ser batido na velocidade para um atacante é muito grande. E então eu acho que não colocar o Dracena não é um bom negócio. Eu nem colocaria o Dracena no jogo de hoje, eu não acredito, sinceramente. Nem tem que colocar. Nem colocar. Pro outro Faça jogo. 3 gols contra Claro, aí você coloca. Esse jogo, o Dracena pro jogo da próxima quarta-feira, quando o Corinthians vai... Não é jogador, não é opção de banco. Não é nada. Ô Flavinho, todo mundo lembra, não tem como não lembrar, fazer uma comparação do jogo contra o Tolima, né? Era fácil, era moleza e tal, o Corinthians não passou. Mas você acha que pelo fato do Corinthians ter ganho a Libertadores, tirou 99,99% daquela neurose, daquela pressão toda? Eu acho que se o Corinthians não tivesse vencido a Libertadores hoje,
né, no ano de 2012, correria um risco sério hoje, como foi eliminado uma vez. Quanto mais um título passa a ser uma obsessão, mais difícil fica para o time conquistá-lo. Como já conquistou, é claro que o Corinthians hoje entra com um outro espírito. Muitos jogadores, alguns desses jogadores estavam no time que foi campeão da Libertadores, sabem como é que é jogar Libertadores. Acho que o Corinthians não vai ter grande problema, não. É um outro momento. Não tem pressão. Não é a mesma coisa não tem pressão nenhuma. Não tem pressão. Não é a mesma coisa, não é a mesma história da época do Torino. E outra coisa, a torcida do Corinthians é uma torcida que ela é uma das que mais ajudam o time, entendeu? Não era aquela que sente o impacto do gol sofrido. A torcida do Corinthians não é assim. Então eu sinceramente eu não vejo pressão. O Paulo Novaes mandou uma mensagem aqui para mim dizendo o seguinte: o Ralf não tem tempo para se entrosar com o Gil. Mas eu acho que isso o Tite já deveria ter pensado quando começou a temporada, há um mês. E já deveria ter pensado nisso. Não, mas antes de começar a temporada você falou disso. Então, pois é, isso que eu tô falando. Quando você precisava de um zagueiro, você falou recua o Ralf. Recua, mas eu acho que tem que pensar nisso. Ele já não fez, entendeu? Não vai acontecer. Também não quer. Às vezes a gente precisa saber do jogador. Claro, o Ralf ele falou que ele não se sente à vontade jogando na zaga. Não se sente à vontade para jogar de zagueiro, prefere continuar jogando na posição dele, entendeu? Pode ser, eu não sei qual é a visão do Ralf. Pode acontecer, pode acontecer. Mas eu acho que também isso aí é ser muito cabecinha, viu, Pascoal? O que foi, Vitorino? O caso do Ralf, se fosse real, era uma necessidade. O treinador pediu, ele tem que fazer, ué. Eu também acho. Inclusive, Vitorino, já tivemos jogadores aí, exemplos de jogadores que passaram por grandes clubes aí, que alteraram a sua posição inicial e se deram muito bem. Por exemplo, o Alessandro, originalmente ele era volante. Começou assim, acho que no Santos, ele jogava assim. Não. O Alessandro jogou assim. Eu não lembro do Alessandro de volante. Ele começou no Flamengo. Não, mas ele jogou no Santos de volante. Não. Foi sim, hein, Sormani? Depois ele foi colocado de lateral. Sempre lateral. Não. Você jogou lateral. Não. Olha, gente, o Alessandro começou de volante. Você entrevistou o Alessandro recentemente, você abordou esse tema com ele? O Alessandro começou... O Alessandro no Flamengo jogava de lateral direito. Lateral direito. No Santos ele não fazia... No Flamengo, onde ele começou, ele até naquele jogo... Até naquele jogo famoso do gol do Pet em 2001 de falta, Flamengo e Vasco, lembra? Que o árbitro era o Léo Feldman. O Alessandro estava no banco rezando, ele começou lá lateral, cabelo tigelinha. Mas ele era meio ralo. O Alessandro como lateral direito no Flamengo. Mas o outro jogador então, o Elias. O Elias na Ponte Preta também era meio de criação, foi recuado para segundo volante e chegou à seleção brasileira. O Rincon, pronto. Em números, é verdade. O Rincon é outro jogador que agiu assim também. Eu acho que o jogador ele tem que ser aquele cara multitarefa, Sormani. O cara só cresce. Multímodo. Não é verdade. Não, mas o cara vai player. Essa frase foi legal. O cara multitarefa só cresce. Muito legal. Mas é verdade. Multitarefa. O jogador que é aquele cara focado só, quero ser só volante, quero ser só lateral. O Wilson Mano do Corinthians se ferrou porque era coringa. Ninguém sabia se ele era lateral, se ele era meia. Zagueiro. O jogador que não é versátil, Benjamin, ele tem muito mais oportunidades. Isso está na cara. Eu acho que tem que respeitar a posição do jogador, mas numa emergência, se for necessário, não custa nada o cara fazer. Só que o Felipe, esse é um jogo decisivo, e pega um garoto desse, queima um garoto desse no momento de tensão, de um erro, bota tudo a perder por causa de um jogo. Até porque a tensão já parte da arquibancada. Atenção? Atenção, porque os caras vão ver a escalação. Felipe, o torcedor do Corinthians já fica... Olha, a torcida do Corinthians não tem nenhuma simpatia por ele. Não, eu falo, a primeira impressão é que fica. Quando o Felipe jogou, se eu não me engano, foi o Paulista do ano passado, não foi? Se o cara fosse uma porcaria, posso plagiar? Escalado pra jogar. Posso plagiar você? Jesus, cara. Exagero. O menino não seria escalado jamais se se fosse essa porcaria aí. O Tite é o técnico. Ninguém falou que ele é uma porcaria. Nossa, os caras aqui estão detonando ele, o Vitorino. Pascoal, o Felipe no Paulista do ano passado, 0 a 10. No ano passado? Quando ele começou lá. 2. Só uma coisinha, só perguntar, perguntar para quem vai na arquibancada, para quem vai no estádio. Então, eu vou. Benjamin, o que a torcida fala quando entra, vê na escalação? Felipe. Jesus! Porque eu não falei você porque você não vai no estádio. Eu vou. Tá? Hoje eu não vou porque o demagogo é muito caro e eu não tenho condições de ir. O arquibancada virtual. Não irei. Vamos pra... Hoje você vai para comer foie gras. Vamos. Hoje vai tomar champanhe caro. Deixa eu
Começou uma Prosecco e Foie. Ô, Vitorino, sabe o que acontece? Começou cedo hoje. Ô, Vitorino, vou só te falar, sabe o que acontece? E foie gras é uma judiação com o Ganso. É um preconceito desses dois demagogos do programa, porque pra eles só vale quem vai na arquibancada, quem demora 3, 4 horas pra chegar no estádio. O cara que quer ir no lugar melhor, eles acham que é coxinha, que é playboy, que não torce pro time igual aos outros. É ridículo. E esse demagogo da esquerda aqui, ô Vitorino Sherman, esse pseudo torcedor de arquibancada, de rosa ou de cinza? é um 7-1. É um 7-1 que você não faz ideia. O de rosa, falando em arquibancada, ou de cinza? Qual que é? O de rosa ou de cinza? O da direita é demagogo para outros assuntos. Esse para futebol aqui é um hipócrita de primeira. Por que hipócrita? Vamos para a Arena Corinthians com o Jackson Pinheiro. Arena Corinthians com o Jackson Pinheiro. Vamos ver como é que tá lá o Jackson. Jackson tá rindo, né, Jackson Pinheiro? Esses dois demagogos aqui não são fáceis. Jackson Pinheiro, galera já tá chegando, o pessoal que trabalha. Conta pra gente aí como é que tá na Arena Corinthians. É hoje, hein, Jackson Pinheiro? É hoje, Benja. Boa tarde pra você, boa tarde aos amigos ligados no Fox Esportes Rádio. Galera chegando, sim, não torcedores, né? O pessoal que trabalha aqui na Arena Corinthians, que vai trabalhar no jogo de logo mais entre Corinthians e Once Caldas, o primeiro jogo da primeira fase da Libertadores de 2015. É o pontapé inicial, o início de um novo sonho, o bi da Libertadores pelo Timão. Agora o seguinte, a Zona Leste, Benja, já respira a atmosfera desse jogo. Andando, a gente a caminho daqui, né, chegando na Arena Corinthians, nós passamos por ruas, por avenidas e vimos faixas, vimos bandeiras, vimos torcedores vestindo a camisa do Corinthians, faixas dizendo Tolima nunca mais, pra cima Corinthians, ou seja, a Zona Leste realmente já no clima alvinegro. 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Isso significa que a casa corintiana vai estar lotada. Isso significa o seguinte, estamos aqui com o mapinha, nós estamos aqui, olha, do lado oeste, da arquibancada oeste. Significa que não tem mais ingressos disponíveis para essa região aqui do estádio, atrás do gol, do lado sul, para essa região aqui inferior e superior da arquibancada laranja, para essa região aqui atrás do outro gol cinza, tem apenas poucos ingressos para essa região. Mostra aqui, olha, o lado leste, azul, o lado oeste, perdão, estou me confundindo aqui com os pontos aqui. O lado azul tem poucos ingressos no inferior, custam R$250. E nesse setor tem a área VIP, que é onde o Ben já vai, o Sormano, o pessoal vai vir acompanhar o jogo, R$450 o ingressinho aqui na área VIP, beleza, Benja? Mais caro que PVA do meu carro esse ingresso. 450 pau. Champanhe, lanchinho, guardanapo de linho. Mas é legal, hein? Qual o problema? Muito legal. Mas eu queria saber qual é o problema de uma pessoa, de um cara querer ir assistir. Ele tá pagando. Eu queria saber o que o cara, no caso aqui, ô Jackson Pinheiro, no caso como joga do Corinthians, o que o cara que vai no ingresso de R$450 é menos corintiano, porque o jogo é hoje, do cara que vai no ingresso de 50. Alguém pode me explicar só o porquê? Exato. Eu acho que Ou você, quer dizer que o cara é mais torcedor do clube e o cara que tem menos dinheiro é mais torcedor do cara que tem mais dinheiro. Você é o hipócrita. Você é o 12 bilhões. Você foi pro Japão. Você foi pro Japão. De executiva. Eu fui de executiva porque eu não caibo numa poltrona de econômica. Tá? Então para com essa hipocrisia. Mas no Japão, desculpa, o hotel Escuta o que tem pra dizer. Só tem. O mano não sabe nem se comportar lá, vai ficar em pé na cadeira, vai trabalhar. É justamente isso, ô Vitorino. E eu me orgulho disso, porque a torcida do Corinthians, ela sempre teve fama de ser uma torcida louca e fanática, tá certo? Eu não vejo onde o cara tá sentado numa poltrona de... velho. Oi, desculpa, peraí. Gente, Jackson. vamos só organizar aqui. Vamos organizar porque tá todo mundo falando. Vamos falar um por vez. Eu gostaria de completar meu raciocínio. Eu me orgulho disso, porque o torcedor do Corinthians ele sempre teve a característica de ser um cara fanático e um cara doidão dentro da arquibancada. Eu não acho, por exemplo, sem desrespeitar ninguém, eu acho que o torcedor que quer assistir o jogo numa numerada, num setor VIP, ele tem todo o direito também, mas a torcida do Corinthians ela sempre teve uma característica muito forte na arquibancada. Uma torcida que grita, uma torcida que incentiva, uma torcida que apoia o time e
desculpa, a essência de qualquer estádio, gente, queiram vocês ou não, tá na arquibancada. O torcedor que realmente empurra o time, passa chuva, passa sol, tá ali na arquibancada. O que eu perguntei é outra coisa. Quando a gente vai no Pacaembu assistir jogo, quando vai trabalhar, você fica ali nas cabines, e logo abaixo das cabines tem o chamado o setor VIP. E a gente vê os caras torcendo, brigando, gritando, do mesmo jeito. Sentados do mesmo jeito. Ali é o exército do VIP, gente, você mentirou. Ali é o exército do iPhone. Ali é o exército da selfie. Isso não é torcida. Eu já fui no setor VIP. Você nunca viu? Fiz um monte de jogo lá. Nunca viu? Um monte de jogo. Você só faz jogo da Portuguesa. Um monte de jogo. Você só faz jogo da Portuguesa. Você não faz a menor ideia qual é o perfil da torcida no Corinthians. Trabalhei 8 anos em rádio nos últimos 10 e eu fiz... Você fazia isso tudo, quase fiz um monte de jogo no estádio. Você quer que eu diga quais que eu fiz? Eu fiz Corinthians e Boca. Eu fiz os jogos da Copa do Brasil. Esse discurso não cola. Não, vocês vão duvidar que eu não fui ao estádio. Você está jogando pra torcida. Vocês vão duvidar que eu fui ao estádio. Vocês estão fazendo uma médiazinha. Quer dizer, o cara que vai é meio ofensivo de duvidar que eu tô falando. Eu fui há muitos, aliás, nos últimos 10 anos, os únicos jogos que eu fui em estádio que não foram da Portuguesa foram do Corinthians. Porque na rádio a gente era obrigado a fazer jogo daqui. Então o cara que vai no VIP hoje, porque é menos corintiano que não é isso, não é isso. Só que é o seguinte, a minha discussão é outra. O futebol sempre foi um espaço muito democrático. Todos nós que continua sendo. Não continua sendo. Claro que sim. Era um lugar onde o milionário que comprou jogador pro São Paulo sentava aqui do lado do Gari, que tinha os mesmos 10 reais para ver o jogo. Então, ele dividia o mesmo espaço. Esse caráter democrático do futebol está se extinguindo no Brasil. É isso que mais me dói. Mas isso acontece no mundo inteiro, Flávio. No mundo inteiro, o futebol, tudo bem, eu entendo sua posição, você não gosta. Fala, Vitorino. Não é só o financeiro. Esse lugar democrático que é a arquibancada foi tomado também por um monte de bandidos que fazem com que o torcedor não vá à arquibancada. Eu, por exemplo, não vou. E passei a minha vida inteira indo à arquibancada. Não sou que nem humano, mas passei a minha vida inteira indo de arquibancada e hoje com o meu filho eu não vou. Eu tenho medo de ir ao estádio porque esse espaço democrático só existe na poesia. Parabéns, Vitorino Sherman, concordo plenamente contigo. Desculpa, eu acho que eu também não gosto do comportamento de torcida uniformizada, mas torcida uniformizada não é maioria em estádio nenhum. É a minoria bagunceira. Você vai hoje no jogo do Corinthians, nós vamos ter lá 40 mil pessoas, vai ter, sei lá, 5 mil torcedores da Gaviões da Fiel. Chegar e sair do estádio é um risco. Chegar e sair do estádio é um risco. Não é, Vitorino, não é assim, gente. Não é assim. Então, o jogo que você vai, Flavinho, tem 400 pessoas. Eu falei que eu não vou só esse tipo de jogo. Vai ver jogo do Corinthians. Então, quando você foi assistir jogos do Corinthians a trabalho, você não entrou pela arquibancada. Você entrou pelo setor VIP. Eu passei Você entrou pelo setor... jogos que eu fui ver nos últimos 3 anos, por exemplo, fui ver Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, eu fui ver Portuguesa e Santos na Vila Belmiro, eu fui ver Portuguesa e Botafogo no Maracanã, eu fui a Porto Alegre ver jogo. Gente, eu vou em todos os jogos. Já que você vai mas eu vou em jogo da Portuguesa com o Inter, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo. Num domingo de folga, você vem ao Rio, a gente vai ao Maracanã, eu e você de ônibus, a gente pega o ônibus, vai ao Maracanã, salta, e aí você vai ver se tem risco. E a gente vai conversando e eu vou te mostrando. Não, mas ele não vai acreditar. Ele vai achar que você... Ele vai achar que você armou isso. Exatamente. Que você que contratou os caras. Vocês estão dizendo então que todas as pessoas que vão ao estádio são animais inovados. Por falar em torcida, vamos ver aí as mensagens, os jogadores do Corinthians dizendo da importância da torcida do Corinthians. Vamos lá, roda aí. O torcedor, a gente sabe que é um jogador a mais, é um jogador que é uma torcida que ajuda bastante. E a gente vai precisar nesse momento decisivo, vai precisar de todo mundo aí para estar bem. A gente sabe que o torcedor deseja muito ser campeão, ainda mais jogando na Arena, no nosso novo estádio. A gente sabe dessa responsabilidade e é colocar tudo isso a favor nosso, fazer essa união que a gente sempre fez entre jogadores, comissão e torcedores. É difícil não chocar, entrar no meio do estádio, não olhar para ti e não chocar. Olhava e dizia, pô, deixa eu me concentrar aqui agora pro campo. Aí quando começa o campo, sim, mas antes disso ele te dá um impacto visual. Agora vocês vão ver na sequência um vídeo muito legal feito pela TV Corinthians aí para chamar a torcida pro jogo. É muito bacana, roda aí. Ocupando esses lugares, vocês jogarão junto conosco. Time, torcida,
unidos no mesmo objetivo, pulsando foco, força, fé e paciência. Com todos, comigo, com os atletas. A gente está se preparando bem, com muito foco, e isso que é o importante. Tá de boa, um pouquinho só, tá de boa, falta pouco. Isso, botou de força, boa, gigante. Isso aí, garoto. Vem, isso, boa. Incentivando no erro, empurrando ainda mais no acerto. Somos um time só. A nossa batalha já começou, mas a luta está longe ainda de terminar. Vai, Corinthians! Muito, grita muito, vibra muito e vai, Corinthians! É isso aí, Tite, vai, Corinthians! E olha, que estamos recebendo aqui um convidado legal demais, tem história pra caramba no futebol brasileiro, tem título pra caramba, jogou Libertadores, ganhou Libertadores. Você sabia, Oswaldo Pascoal, que nosso convidado é o maior artilheiro numa edição só, com a camisa do Corinthians e Libertadores. Com a camisa do Corinthians, é o segundo maior artilheiro em uma edição só de Libertadores. Como é que ele fazia, Pascoal? Luizão Matador! Luizão, boa tarde, obrigado pela presença, Luizão. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você novamente, poder falar um pouco de Libertadores. Ô Luizão, o Corinthians estreia hoje, né? Conta pra gente, como que é a pressão de uma estreia de Libertadores? Aí você foi campeão no Vasco, Libertadores, você jogou Corinthians, você tem história pra caramba. Olha, bem, já a Libertadores eu acho que a pressão é diferente, mas eu acho que os jogadores primeiramente têm que procurar jogar futebol. Ela é diferente, mas se você não jogar futebol, você não ganha. É lógico que a experiência ajuda. A primeira conquista da Libertadores pelo Corinthians, você trouxe jogadores, por exemplo, como o Danilo, que tem uma experiência de Libertadores, tem história. Sheik. O Sheik ainda não tinha ganho. Esses jogadores hoje já têm uma experiência de ter ganho, né? Eles não tinham ganho ainda. O próprio Tite, acho que é uma boa bagagem. Eu acho que o Emerson é fundamental para a Libertadores, pela maneira como joga, tem tudo a ver com a competição. É uma competição gostosa de jogar. Acho que a gente fala que é diferente pela pressão, porque todos os times querem ganhar a Libertadores, né? Eu adorava jogar, uma competição que eu me identifiquei muito. Eu, quando fui contratado pelo Vasco em 98, eu cheguei em São Januário, os caras do Vasco, olha, você não precisa fazer gol no Campeonato Carioca, tem que fazer gol na Libertadores. Aí depois falei, que isso, né? Você não fazer no começo aqui, vocês me matam. Aí depois você vai e vai aprendendo, né? Quando eu cheguei, o meu primeiro gol na Libertadores foi contra o Grêmio. Chegando em São Januário, os 3 primeiros jogos jogamos fora e depois teve 3 jogos em casa, né? E a gente tinha que ganhar praticamente os 3. Enquanto o Grêmio, você chegando em São Januário lotado, eu vou e faço 2 gols. Contra o Chivas eu vou e faço 2 gols. E aí a gente já praticamente classificou. E aí eu comecei a entender o que é a paixão do torcedor brasileiro pela Libertadores. Ô Luizão, o Mano e o Sormani estão falando que hoje vai ganhar de 3, de 4. Você acha que essa moleza toda ganha do Once Caldas? Olha, eu acho que moleza, eu não conheço o time do Once Caldas, eu não posso dizer se vai ser moleza ou não. Eu acho que se faz um gol no começo do jogo ajuda bastante, né? A pressão daquela torcida, quem é apaixonada como mas é que dentro de um jogo pode acontecer tudo, o jogador pode ser expulso, eu não conheço o time das Caldas, eu espero que vença por 3. E a cabeça do jogador, Luizão? Você se preocupa, por exemplo, com o retrospecto? O Corinthians ele teve uma eliminação para o Tolima nessa primeira fase da Libertadores também, e os jogadores, eu tenho uma dúvida sincera para saber se o cara realmente ele busca e fala, pô, o Corinthians já saiu nessa fase, vamos tomar um certo cuidado, ou se o jogador interpreta cada jogo como se fosse um jogo, fala, não, é mais um adversário, vamos para cima. Não, eu acho que
esse jogo, principalmente, o Corinthians tem que fazer o primeiro jogo um grande resultado. Então acho que isso pesa um pouco. De fazer o primeiro jogo, fazer um resultado bom. O jogo do Corinthians é hoje. É hoje, entendeu? O jogo de lá é só o complemento. É um complemento, mas se você tem uma vitória magra ou um empate, alguma coisa, acho que aí a cabeça dos jogadores complica. Acho que hoje o time tem que ir como a torcida vai. Mas e com relação ao retrospecto? Essa eliminação para o Tolima aí, hoje vai viver uma situação semelhante. Você se preocupa com isso? Depois, acho que depois do Tolima teve uma glória, né? Sim, muitos jogadores desse elenco e o próprio treinador, a comissão técnica entraram para a história do clube. Acho que a volta do Emerson com a sua experiência, o próprio Guerreiro que é um sul-americano que está acostumado a jogar o Ralf, né? O próprio Ralf, Danilo, o Fábio Santos, Cássio, o Fábio Santos. Então o Corinthians hoje já tem uma... O Gil tem rodagem internacional. Então, eu como assim, uma vez eu até conversando com o André, eu falei, sabe por que o Corinthians nunca ganhou o Libertadores antes? Porque o Corinthians começava a jogar no Pacaembu e ia jogar as finais no Morumbi. Então não tinha uma identificação de um estádio. Tanto é que depois, quando foi campeão, jogou só no Pacaembu. Acho que a identificação do seu estádio hoje, que é o primeiro jogo, acho que de Libertadores no estádio, é a torcida. É criar uma identificação com o estádio. Porque as duas Libertadores que eu ganhei, eu posso dizer que o estádio ajudou muito. Que foi o São Januário e o Morumbi. Ô Luizão, o Guerreiro lembra você um pouco ou não? Tem semelhanças? Eu acho que, eu disse em outro programa de televisão, quando o Guerreiro foi contratado, eu vejo no Guerreiro, desde a minha saída, o único jogador com as minhas características. É mesmo? Eu acho que depois que eu passei. Eu não vejo um outro que passou que tinha a minha característica. O Guilherme, que ficou pouco tempo. Mas eu acho que o Guerreiro, desde quando eu saí do Corinthians, eu acho que é o cara que tem mais a característica minha. O Guerreiro lembra muito o Luizão ou Pascoal? Lembro, mas o Luizão não jogava tão fora da área quanto o Guerreiro. O Guerreiro ainda sai um pouquinho mais para jogar fora. O Luizão era o cara que dentro da área, o zagueiro piscava e ele botava a bola para dentro do gol. Porque o Luizão era um jogador cirúrgico, né? A bola vinha, às vezes pegava de tornozelo, de canela. Não tinha gol, como diria o Dadá que falava, não tem gol feio, feio é não fazer o gol, né, Luizão? O importante é entrar. Eu sempre assim... Eu sempre acreditei que o zagueiro ia errar, né? Acho que isso é fundamental, né? Você nunca pode desistir, né? Teve um gol mesmo que nosso pelo Corinthians contra o Rosário Central, que o Marcelinho era para cruzar a bola para mim, o filho da mãe chutou no gol e a bola bateu no pé do goleiro e veio em cima da linha para mim. Então se eu já fico puto, nem acompanho a jogada. Né? Não foi esse jogo que o Marcelinho foi expulso, foi? Não, esse jogo aí foi não. Conta quem foi que o Rincon falava para ele? Esse foi Marcelinho, você vai ser expulso, São Lourenço. Você estava no jogo? O Rincon falou o jogo inteiro dessa história. Era o Escobar, o zagueiro? Não, o Escobar não, era o Córdoba. Córdoba. Que o Rincon falou, Marcelinho, eu conheço o Córdoba, hein? Para de irritar ele, que você vai ser expulso, hein? E tava 1-0 pro Corinthians. Era a Copa Sul-Americana. E o Marcelinho foi expulso? Foi expulso no primeiro tempo. E para segurar o Rincon no intervalo? Eu fiquei no campo, né? O negócio é muito forte. Meu amigo, não era nada fácil. Esse negócio, Luizão, o Corinthians entra na Libertadores da América, nessa primeira fase, decisão. Como é que isso tem que ser tratado? É como decisão mesmo? Hoje é um dia decisivo? Ou aquele... vamos deixar porque a fase mais importante vem depois, que é a fase de grupo. É decisão para o Corinthians. É uma decisão. Se você não passar hoje ou no próximo jogo, você está fora. Então é um mata-mata, né? Então você tem que fazer desse jogo... vamos dizer, o jogo da vida, o jogo da vida é uma final de Copa do Mundo, né? Mas é um jogo do teu ano. Porque o Corinthians, a gente sabe a pressão que se não classifica nem para fase seguindo a Libertadores, com todo respeito, fica ruim para o próprio clube, para os próprios jogadores. A gente conhece o Corinthians muito bem, entendeu? A gente perdeu uma semifinal por erros nossos e desmantelou um time inteiro, né? Acabou o ano, acabou tudo, né? Então, 2000. Vamos chamar o Vitorino Sherman lá do Rio de Janeiro. Ô Vitorino, o Luizão Matador aí jogou no Vasco, foi campeão da Libertadores, jogou no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, gol dele, se eu não me engano, contra o Vasco, não foi? Contra o Vasco. Você conhece bem esse aí, faz a pergunta pro Luizão aí, Vitorino.
Claro que conheço, atacante, artilheiro, ídolo da torcida do Vasco. Luizão, você como um atacante matador, artilheiro, malandro, hoje, se fosse enfrentar o Corinthians, iria preferir estar frente a frente com um zagueiro ainda verde, inseguro, ou com um zagueiro mais experiente, mas que ainda não está 100% fisicamente, vindo de contusão? Cara, é uma pergunta... Eu preferia enfrentar um zagueiro inexperiente. É a minha opinião. Eu sou bem autêntico. Assim. Com certeza. Agora, tá na dúvida aí, o Pascoal, sai o Felipe jogando mesmo, é certeza? Jogando, entre o Felipe e o Dracena, se você fosse o Tite. Quem você escalaria? O Felipe não gosta de prestígio com a torcida, mostra insegurança, e o Dracena não tem ritmo de jogo e vem de uma lesão no tornozelo. Se o Dracena não tem condições físicas de jogar, tem que jogar o Felipe. Ele tem condição para meio tempo. O Tite falou que ele tem condição para meio tempo. Quem tem condição para meio tempo não tem condição para zagueiro não existe meio tempo. Exato. Eu concordo com você. Porque o cara tá bem lutado. Eu colocava o Felipe. Você tem que dar toda a confiança pro cara, não ficar nessa indecisão. E meter o cara no banco lá assim, é igual grávido, ou tá grávida ou não tá grávida. Não existe meio grávida. O jogador também, mas é verdade. Ou o jogador tem condições ou não tem, gente. Se não tem, existe pênalti ou não existe meio pênalti, né? Claro, também. Se você coloca um atacante os últimos 25 minutos, é diferente, porque atrás você pode errar um lance assim que é crucial, né? Claro. Então vamos lá direto para a Arena Corinthians, que é hoje, que você acompanha Corinthians e Once Caldas aqui no Fox Sports, a Casa da Libertadores, transmissão ao vivo, narração do Guga Villani, comentários do Mário Sérgio Ponce de Paiva e do PVC. Ricardinho Martins, boa tarde. Você vê, Ricardinho, estamos recebendo aqui o Luizão, que você também conhece bem aí, Luizão, que jogou no Santos, tua quase segunda terra lá, né? Quase tua segunda terra, que você é de Piracicaba. Tudo bom, Ricardinho? Mais ou menos, mais ou menos. Opa, legal, boa tarde, tudo bem, Benjamin? Tudo certinho? Mais ou menos. Um abraço a você, um abraço ao Luizão. Já estamos aqui, aliás, a Casa da Libertadores América, os canais Fox Sports, e não é diferente. Já abrimos aqui o Arena do Corinthians há muito tempo e agora já falamos da cabine de transmissão. Como você disse, hoje com o Gustavo Villani, com o PVC, com o Mário Sérgio Ponce de Paiva, com toda a equipe Fox Sports. A bola rola 10 da noite, é Corinthians e Once Caldas, Libertadores da América, primeira fase. Tá quase tudo pronto aqui. Mas por que tá quase tudo pronto? Vou mostrar pra você. Vamos ao gramado, vamos aonde a bola vai rolar. Gramado da Arena Corinthians. Gudrian Neuffer, grande abraço, boa tarde. Tá quase tudo pronto. Só falta um detalhe, né, Gudrian? E um detalhe importante, boa tarde, Ricardo. Simplesmente faltam as traves. Elas ainda não estão colocadas porque os funcionários estão dando um tapa aí, um último tapa no gramado, que tá um tapete esse gramado. E sabe quem mais fez gols nessas traves aqui? Paulo Guerreiro. Guerreiro, que o Luizão falou que tem um futebol parecido com o dele. Em 15 jogos, Guerreiro fez 9 gols. É o artilheiro da Arena Corinthians aqui. E se marcar mais 2 gols hoje, se transforma simplesmente no estrangeiro que mais gols fez na história com a camisa do Corinthians. É a estreia da Arena Corinthians na Libertadores. 36 mil ingressos colocados à venda. 35 mil já foram vendidos, Ricardo. Vai estar sim, ó, Benjamin, vai estar lotada a Arena do Corinthians, você não tenha dúvida. O público vai vir, o torcedor corintiano vai jogar junto com a equipe em busca de um bom resultado aqui. Primeiro, é levar uma vitória para Manizales semana que vem. É óbvio. Claro que se for por 2, 3 gols de diferença, melhor ainda. Mas não pode fazer como foi contra o Tolima e empatado no 0 a 0. O negócio é levar uma vantagem. Vou falar uma coisa para você, ô Benjamin Bach. Luizão, vê se ele tá em forma aí. Se o Paulo Guerreiro não renovar o contrato, será que não dá pro Luizão voltar? Ô, Ricardinho, você falou isso, eu vou perguntar aqui, ó. Eu tinha um Twitter aqui de um cara perguntando mesmo se não tinha como o Luizão voltar a jogar. Gente, o Luizão parou. Tá que o Walter, gente, ou não? Porra. É verdade. Todos os Maresias estão fazendo bem pro Luizão. Tá fazendo bem pro você, o futebol, né? Há muito tempo que eu não pesava o peso que eu peso hoje. Desde quando eu parei. Ô, Luizão, aí, Ricardinho, é que eu perdi o Twitter do cara, mas tem um cara falando mesmo. E tem muita gente perguntando pra você, Luizão, também. Eu vou resumir aqui, porque senão vou ler o nome de 300 milhões de pessoas. Qual foi
A melhor dupla de ataque que você teve na vida foi com quem? Eu e o Amoroso. Sabia que você falou. Eu acho que nós dois, assim, lógico, eu joguei com caras maravilhosos no ataque comigo. Como Miller, Donizete Pantera, Edilson. Mas eu acho que eu e o Amoroso, assim, pela nossa idade, com 18, 19 anos, eu tinha 17 quando. E depois teve o São Paulo na Libertadores. Então eu acho que nós dois combinávamos muito bem. Era uma coisa fora do comum, desde juvenil. Ô Luizão, hoje o Corinthians ele joga aí contra o Once Caldas, domingo contra o Palmeiras e depois vai jogar novamente na Colômbia para definir a classificação para os grupos. Se você tivesse poder de voto, se você tivesse no elenco do Corinthians, você pediria para o Tite para jogar os 3 jogos ou você pediria para ser poupado no domingo? Depende como é o jogo de hoje. E depende de cada um, né? Hoje a tecnologia está muito elevada, né? O Corinthians tem uma máquina lá que sabe se você tá bom para jogar domingo. Acabou os Miguel, Luizão? Acabou os Miguel? Miguel a gente não dava bem, a gente era autêntico, a gente falava a verdade, né, cara? O treinador, quando você fala a verdade, o treinador respeita. Por exemplo, vamos supor, o cara chegou na balada, chegou tarde, no dia no treino, ele chega e fala, professor, ontem eu exagerei. Eu tive com vários assim, por exemplo, o Antônio Lopes mesmo no Rio. O Lopes, que lá delegado, conhecia os polícias todos, né? Você foi pra noite ontem, chegou, tava 3h30 da manhã, 4 horas, eu falei, tava. Quer dormir? Eu quero. Aí chegava outro dia, você tava 4 horas da manhã, eu falei, mentira. Não tava em casa dormindo. Entendeu? Então eu falava. E tinha algum treinador que não aceitava isso? Não. Acho que todo jogo. Se você falar a verdade, cara, você passa a ser respeitado. Não adianta você mentir. Mas tem que. Mas só que lá dentro você tem que resolver, né? Tem que correr como eu sempre corri, fazer os gols que eu sempre fiz, entendeu? E saber orar. Por exemplo, chegou uma fase da minha vida que eu casei. E aí, poxa, vai chegando aos 27, 28 anos, você não aguenta mais fazer coisa que você fazia com 18, 20, até os 26 anos você aguenta fazer tudo. Passou dos 26, aí complica. Em cima disso, da pergunta do Mano, que eu achei bem legal, não dá pra jogar de quarta e domingo mais? Dá. Então, qual o problema dos jogadores jogarem o Corinthians jogar com o time completo? Eu acho assim, a viagem, tem que ver como é a viagem pra Colômbia, né? A logística da viagem. A logística da viagem. Bem sabe assim, aí eu acho que, por exemplo, um jogo que tudo bem, é clássico contra o Palmeiras, o primeiro clássico na Arena do Palmeiras, é legal pra caramba, mas se você tem um jogo, depende do resultado que for hoje, se você tem um empate, ou 1-1, ou ganha de 2-1, ou 0-0, eu não colocaria o time principal, eu viajaria já pra Colômbia. Vai depender muito, eu acho que vai depender fundamentalmente do resultado. O Vitor ganha o jogo fácil hoje, não tem nenhum motivo pra não colocar o time titular em. Mas é um clássico contra o Palmeiras, hein? Não, eu sei, mas de repente vai mas essa perde 3-0 pro Palmeiras com o time misto. Não, mas não precisa por time misto. Mas a segunda rodada do Campeonato Paulista pro Corinthians é muito pouco, gente. Não tô falando em termos do Campeonato Paulista, Pascoal. O clássico Corinthians e Palmeiras é maior do que o campeonato. Não, hoje a prioridade é a Libertadores. Tranquilamente, não tenho dúvida disso. Eu acho que Vitorino, tudo vendido. Vamos pro Rio de Janeiro. Vitorino, põe o Vitorino no papo aí pra tocar a bola pro Luizão. É contigo aí, Vitorino. Queria saber, hipoteticamente, como é que seria uma dupla entre Guerreiro e Luizão? E uma segunda pergunta, emendando nessa, ele falando sobre a sinceridade dos jogadores na época dele. Os jogadores eram mais malandros ou o futebol era mais amador? Acho que o Guerreiro poderia jogar junto. Ele teria que correr pra mim, né? Eu ficar mais dentro da área, né? Esse é um pouquinho mais, né, Luizão? Eu acho que aquela época não tem a tecnologia que tem hoje. Mas eu acho que tinha jogadores malandros e tinha jogadores burros. É normal, como tem hoje o malandro e tem o burro. Eu acho que a tecnologia que hoje não tem na nossa época. Eu acho que a gente fazia muito mais coisa errada do que os jogadores. O que é um jogador burro pra você? Define um jogador burro. Poxa, se aparecer. Você não precisa aparecer pra se divertir. Você pode fazer na sua casa. Eu fazia em casa. Entendeu? Coisa de querer ser visto. Querer ser visto, querer aparecer. Eu nunca gostei de aparecer, querer chamar, porque eu fazia minhas coisas na minha casa. Você pode ver que na minha época quase você não vê coisas minhas embaladas. Era difícil, não foi nada, era mais na minha casa. Ô Luizão, o Gabriel Henrique ele tem muita pergunta pra você. Ele fala assim, Benja, pergunta pro Luizão qual o time que ele acha favorito pra ganhar a Libertadores. Hoje eu acho que o Corinthians e São Paulo. Quem? Corinthians e São Paulo. Eu não acho Atlético. Mesmo? Não acho.
Por quê? Porque eu acho que o Corinthians é melhor. Não, mas onde você vê deficiência no Atlético? Não vejo um time como... Você perde um Tardelli, assim, que eu acho que era um... Mas depois com o Lucas Prato, que é outro centroavante de categoria, Luizão. Eu não... É opinião, né, gente? Você não sente firmeza no time? Não sinto. Eu acho que o Corinthians e o São Paulo estão mais focados para essa competição. Eu acho que foco. Acho que eles estão mais... Então vamos lá de novo para a Arena Corinthians com o Ricardinho Martins. Ricardinho Martins vai contar como é que tá o clima lá e também vai fazer pergunta pro Luizão Matador. Tem 2 Libertadores no currículo, Luizão, Ricardinho. Não é mole não, né, Benjamin Bach? Quem conhece, conhece. Sabe que pro Luizão fazer gol, antigamente a grama não era um tapete, não era uma beleza. Hoje em dia, não tem esse negócio de buraco na grama, não. Vamos com o Gudrian Neufeld, ele vai conversar com a pessoa responsável aqui pelo gramado do Itaquerão, que cá pra nós está espetacular, tá coisa de primeiro mundo, hein, Gudrian? Tá sim, Ricardinho. Olha, eu vou aqui, ó, no carrinho, eu vou dar os últimos retoques aqui no gramado. Não, brincadeira. Aqui eu tô com o Fábio, responsável, corintiano. Vem cá, Fábio, vem mais pra cá. Responsável aqui pelos desenhos aqui do gramado, né? Tem umas linhas aqui horizontais e verticais. Explica pra gente essas linhas aí. A gente corta na máquina, aí essa máquina ela tem um rolo que ela deita a grama. Conforme a gente vai cortando, ela deita, a parte brilhosa da grama fica pra cima, dá a aparência visual de ter pintado a grama, mas não é, que só cortou ela rolando, deitando ela. Legal que essas faixas aqui acabam ajudando até os bandeirinhas, né? Dizem que ajuda na arbitragem, né? Que aí fica as linhas certinhas, o bandeirinha consegue, facilita um pouco o serviço dele, né? Agora vem cá, responsa tu, hein, meu? Responsa tu cuidar desse gramado, o Coringão daqui a pouco pisa nele aí pra ganhar na Libertadores. É verdade, a gente tá torcendo pra que ganhe, né? Espera, né? Você sempre cuidou aqui do gramado do Itaquerão? Quanto tempo você tá aqui? Tem 1 ano e meio que eu trabalho na World Sports aqui, só aqui no Corinthians. Você pegou a Copa aqui? Trabalhei na época da Copa aqui. E esse gramado tá igual, tá melhor, tá pior do que nos jogos da Copa? Tá melhor do que nos jogos da Copa. Tá melhor? Tá bem melhor. Na Copa não tinha muito tempo pra estar cuidando da grama, né? Tinha um jogo e em seguida do outro, era jogo, treino, jogo. Agora não, agora tem um pouco mais de acessibilidade para estar cuidando da grama, então ela tá bem melhor, tá mais densa, tá melhor, melhorou bastante da Copa pra cá. O que vocês fazem pra grama ficar assim? De noite também tem um cuidado especial? Não, de noite é mais irrigação, né? Que a gente procura irrigar na parte da noite e no primeiro horário da manhã. E durante o dia a gente vai cuidando. Fábio é corintiano, tem um palpite para hoje à noite? 3-0 Corinthians. 3-0? Gols de quem? Guerreiro, Renato Augusto e Elias. Legal, se depender da grama, o Coringão ganha hoje. Já ganhou, já. Valeu, Fábio, bom trabalho aí pra você, tá? Ricardo, tá aí, ó, Fábio, corintiano, responsável pela grama. Tá um tapete, tá uma mesa de bilhar, não tem nenhum problema. Ô, Benjamin, é bacana quando a gente tem essa imagem aberta, né? Você vê aqui, ó, www.corinthians.com.br. Quando abre a imagem, olha que bacana lá, o time do povo, jogar por nós. Isso aqui vai estar apinhado, vai estar assim, e ó, vai Corinthians o jogo inteiro, viu, Benjamin? E o Luizão conhece bem isso aí, né, Luizão? Ô, Luizão, o Pato, quando estava no São Paulo, perdeu um gol no Morumbi, reclamou que perdeu um gol feito lá por causa da grama, até o cara que corta a grama foi mandado embora. Você chegou a colocar a culpa em gramado por perder gol na época que você jogava ou não? Às vezes você perde mesmo. Quando você vai chutar, dá aquele kick na bola ali, mas acontece. Às vezes não é nem, talvez um gramado como esse aí, chega um cara, dá um carrinho ali, levanta a grama, aí no próximo lance o cara vai cruzar, a bola quica no gramado e aí você vai mandar o coitado embora, pô, pelo amor de Deus. Eu vou falar um negocinho pra você, Luizão, se o cara matar de tornozelo, de canela a bola aí, eu tive o prazer aí tem pouca prática. Não, eu tive o prazer de jogar aí. Você chegou a pegar esses gramados ruins, né? Peguei. Não pegou? Peguei. Campeonato Paulista, cara. Não, há muito tempo. Eu fui profissional em 92, imagina. Não, mas eu acho que desde essa época os gramados já são muito bons, já melhorou muito. Isso, o brinco de ouro tinha 10 tipos de grama. Tem um jogo nosso, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Palmeiras e Guarani, que saiu na semifinal. Você estava no Palmeiras? No Guarani. Saiu eu e o Veloso, eu chuto a bola vai entrando.
a bola bate no morrinho de lama ali do gol e sai. É mais fácil jogar hoje. Pô, pelo amor de Deus. Porque essas comparações, né? Porque o jogador de hoje, do passado, não jogaria hoje, porque hoje o futebol é muito compactado, muita velocidade, não tem espaço. O que você acha disso? Eu acho que cada um ia se adaptar ao seu tempo. Eu acho que todos teriam condições de jogar na mesmas épocas. Cada um ia se adaptar. Hoje, a parte física, o pessoal hoje eles correm muito, mas treinam muito diferente do que a gente treinava. Naquela época, pôr chinelo e flexão. Nossa, mas os caras botavam a gente para correr 10, 15 quilômetros. E quando botava hoje não existe mais. E o tanque de areia, Luizão? Areia, tudo. Hoje não existe mais. Eu cheguei a fazer pré-temporada no Corinthians, correr 8 km de manhã e 6 da tarde. Então, se mata qualquer um. Não existe. Hoje cansado a maioria que os caras correm 5 minutos, descansa 3, descansa 2, corre mais 5. Aquela nossa, imagina você manter o ritmo 12 km. Ainda tinha night. Correr estrada. E ainda tinha night, né? Também. Mas quando eu sabia que ia correr 12, eu não ia pra noite nem pro cara. Ô Luizão, tem... Agora no futebol brasileiro tem algumas novidades. Por exemplo, o Atlético Mineiro, o treinador eliminou a concentração, né? No Campeonato Brasileiro foi assim, na parte final não teve mais concentração. O Fluminense também. O Muricy está liberando a concentração de alguns jogos. Flamengo e Fluminense, né? O Vitorino está informando, está liberando também a concentração. O Corinthians está concentrado desde segunda-feira para esse jogo contra o Once Caldas. São situações e situações, ou dá para liberar a concentração? Você que morou na Europa, jogou na Europa, ou dá para liberar? Se alguém quiser me contratar desde aí que não concentra, eu volto a jogar. Uma das coisas que me fez parar foi isso. As concentrações, porque treinador, quando a gente tinha uma semana de folga, vamos unir o time, vamos ficar uma semana em Atibaia, uma semana em Serra Negra. Esse foi um... Adorava fazer isso. Todo mundo. Então eu acho que eu vi uma entrevista até do Muricy e achei bacana. Porque se uma pessoa fazer errado, eu não vou punir o grupo inteiro, eu vou punir ele. Então cada um tem que ter a sua consciência. Eu acho legal, já aconteceu isso comigo no Japão, aconteceu isso comigo na Alemanha, na própria Espanha. Então eu acho isso bem bacana. Eu acho que você passa para os próprios jogadores uma responsabilidade a mais. Isso não pode custar um título? Não, custa não. Se numa dessa é o Neymar que faz isso, ou o Messi, que é o cabeça do time. Aí o cara joga mal uma final. Mas eles não concentram lá no Barcelona? Eles não concentram em Barcelona. Mas se aprontar lá não. Ali foi só um exemplo que eu utilizei. Mas por exemplo, o Guerreiro, se numa dessa apronta, é um jogador chave pro Corinthians. Se numa dessa ele tiver mal, mas se o cara não tem a consciência, aí a torcida pega ele, pô. Por exemplo, lá no Barcelona não tem concentração e os caras do almoço ainda tomam uma taça de vinho. É mesmo, Pascoal? Pergunta pra mano, vem pro século XXI, cara. Não, mas tomar vinho no almoço tá errado, velho. Agora vamos lá pro Jackson Pinheiro, que tá lá do lado de fora da Arena Corinthians hoje. Palco da estreia do Corinthians na Libertadores contra o Once Caldas. Jackson Pinheiro, qual é o teu paradeiro aí fora aí? Onde você tá agora? Eu sigo aqui na ala oeste, na arquibancada oeste aqui da Arena Corinthians. Ô Benja, olha, o torcedor que vai vir aqui para a Arena Corinthians logo mais para acompanhar Corinthians e Once Caldas, o primeiro jogo, né, da primeira fase da Libertadores da América, é bom trazer, meu amigo, aquele kit de São Paulo, viu? Ou seja, capa de chuva e uma blusa de frio, porque a temperatura agora, às 2 horas da tarde, em torno de 22 graus aqui na Zona Leste, mas tem muitas nuvens por aqui e a gente conhecendo bem São Paulo, com certeza no finalzinho da tarde vai cair água, vai chover por aqui. A CET está, nesse exato momento, faltam alguns minutinhos para as 2 horas da tarde, a CET vai começar a fazer aqueles bloqueios tradicionais em dias de jogos aqui na Arena Corinthians, ou seja, as avenidas, as ruas ao redor aqui da Arena Corinthians serão bloqueadas. Chegar por aqui somente o pessoal que tiver acesso aos estacionamentos e também pelos transportes públicos. Lembrando que ônibus com linhas aqui para a Zona Leste, aqui para a Arena Corinthians, ônibus especiais, linhas especiais estarão disponíveis para os corintianos, para os torcedores que virão aqui para a Arena. E tem também a linha do metrô, a linha vermelha, que você pega a linha vermelha, sentido Corinthians Itaquera, vem toda a vida, quando chegar na última estação, desembarca, e aí caminha alguns minutos gritando, vai Corinthians, e chega aqui na Arena Corinthians, viu, Benja? Segue aquele mesmo esquema em relação à disponibilidade de ingressos, apenas os ingressos do setor inferior
oeste estão à disposição dos torcedores. E tem a área VIP também, nesse mesmo setor, que estão à disposição. Os ingressos da ala inferior, R$ 250, e da ala VIP, R$ 450. Alerta importantíssimo da Polícia Militar. Não compre ingressos de cambistas. Sim, tem muita gente ainda que compra ingressos de cambistas. E aqui na Arena Corinthians, assim como em vários jogos, né, do Campeonato Brasileiro, na Libertadores não vai ser diferente, tem muito ingresso falsificado. Então, olho nisso, não tenha prejuízo. A gente vai ver agora uma reportagem mostrando o treinador do Once Caldas, a expectativa em relação a essa partida, esse primeiro jogo da primeira fase da Libertadores da América contra o Corinthians. Aqui, ó, na Arena Corinthians, com casa cheia. Será que ele está tremendo na base? Vamos ver. La hinchada acá en Arena Corinthians se queda muy cerca de la cancha. ¿Eso es una cosa que te preocupa, que puede presionar a los jugadores? Sí, realmente hay pocos estadios en Colombia que tienen esa tribuna tan cerca, ¿no? Pues hay que hablar con ellos porque de pronto ese escenario así es bien diferente, ¿no? Pero esperemos que no interfiera, digamos, en el rendimiento de cada uno. Sí, no, la cancha es muy buena, ¿no? Muy parecida al escenario, digamos, a la grama nuestra, un poco más bajita, pero está en muy buenas condiciones. Então tá aí, a gente já viu o Tite bastante confiante, né? Tem um vídeo legal, inclusive a gente já mostrou aí no Fox Sports Rádio, o Tite, né, pedindo para a torcida dar aquela força, gritar, falar muito durante a partida. Eu não tenho dúvida disso, viu, Benja? A gente sabe que aqui na Arena Corinthians o timão é forte, 20 jogos, apenas uma derrota na estreia, né, do Corinthians aqui na Arena, justamente contra o Figueirense. São aí 14 vitórias, 5 empates e essa derrota contra o Figueirense. Nós seguimos por aqui, viu, Benja? Boa, Jackson Pinheiro, daqui a pouco a gente chama de novo aí. Lembrando, hoje Corinthians e Once Caldas, você acompanha ao vivo aqui no Fox Sports, transmissão, olha, narração do Guga Milani, comentários do Paulo Vinícius Coelho PVC e Mário Sérgio Pontes de Paiva. Ô Luizão, qual que é a importância da torcida num jogo de Libertadores? Olha, é muito grande. Acho que só da equipe adversária ver a chegando no estádio e ver a força da torcida como a do Corinthians, como a do São Paulo, a do próprio Vasco que eu senti jogando a Libertadores é muito grande. Os jogadores já entram com receio. Ô Luizão, qual time que você não gostava de enfrentar nem a pau, porque você fala, putz, esse time é casca? Ou então um zagueiro e um goleiro também, se você pudesse citar? Eu gostava de enfrentar o Boca. O Boca? Não jogar gostava? Na Bomboneira é embaçado? E também não gostava de jogar contra o Palmeiras, que enfrentar o Clebão e o Antônio Carlos era duro. E goleiro? Qual goleiro você temia? Fala, putz, esse cara dá sorte comigo. Poxa, goleiro assim... Acho que o que eu menos fiz gol foi no Veloso. Veloso? Agora teve uns que eu tinha sorte, sim. Quem? O Zete, o Marcão. Tinha o Ronaldo fica bravo comigo quando me encontra. O Ronaldo Giovanelli? Ô Luizão, como é que foi no Rio, pô? Você que foi ídolo do Vasco, campeão da Libertadores, depois foi jogar no Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil, ainda com gol em cima do Vasco. Bem, quando eu cheguei no Vasco em 98 era difícil assim, porque tinha aquele negócio de paulista com carioca. Nessa época tinha o bairrismo era maior. Poxa, eu fui na época, o time tinha sido campeão brasileiro, tinha o Edmundo e tinha o Evair, né? E era o centenário do Vasco, era a competição que o Vasco queria ganhar de qualquer maneira. Foi difícil, cara, mas eu acho que a maneira como eu me entreguei tanto pro Vasco jogando, muita gente brinca que eu fui um dos melhores zagueiros do Vasco na competição, que eu voltava lá atrás e, poxa, fiz gols. Eu nunca corri, acho que tanto na minha vida que eu não corri naquela competição. Então me entreguei e conquistei o título, né? Depois demorou muito tempo, né, para eu voltar pro Rio. Eu voltei em 2004 pro Botafogo, fiquei 15 jogos, né, depois eu machuquei. E quando eu voltei pro Flamengo, já tinha passado por outros clubes, né? E meu sonho sempre foi jogar no Flamengo desde criança, meu ídolo sempre foi o Zico. E, infelizmente eu tive uma lesão no pé que afastou foi o que me fez parar mesmo, né, jogar futebol. Mas eu conquistei um título, né? Quando eu cheguei no Flamengo eu cheguei fazendo gol todos os jogos. Aí ninguém lembra do Flamengo fazia
O último título nacional do Flamengo foi em 92. E a gente ganhou em 2006, 14 anos. Né? Eu dei sorte. Pô, sorte.